A última eleição foi majoritária, aquela que escolhe os parlamentares estaduais, federais, senadores, governadores e o presidente da República. Já no ano que vem, 2020, vêm as eleições proporcionais, ou seja, as municipais, para a escolha de prefeitos e vereadores. A cada 2 anos é uma montanha de dinheiro, campanha e divisão de projetos. A Associação Mato Grossense dos Municípios, a União das Câmaras Municipais de Mato Grosso e a União Brasileira dos Vereadores se juntaram para promover um debate em forma de ato a favor da PEC, o projeto de emenda constitucional em Cuiabá, que, é claro, propõe na Câmara, no Congresso, a unificação das eleições. Prefeitos, vereadores e vários parlamentares marcaram presença no evento. As câmaras de vereadores acreditam que a unificação é o caminho. Existe uma PEC que está no Congresso e nós não podemos fechar os olhos para isso. Essa PEC, ela é importante para o Brasil. Uma economia, como já foi dito aqui, de 3 bilhões de reais, num país que está havendo corte em todos os segmentos sociais, é importante e nós, vereadores do estado de Mato Grosso, defendemos sim a PEC 56, porque nós entendemos que ela é importante para o país, principalmente nesse momento que o país passa por uma recessão financeira. Já para a entidade de prefeitos, a movimentação política, a divisão no período eleitoral dificultam a vida dos municípios. No meio do mandato, por exemplo, o prefeito precisa se adequar, porque ele vai enfrentar 2 eleições. E isso impacta nas ações, além de não garantir mais autonomia na base, onde de fato o cidadão precisa de atendimento. A eleição municipal e estadual, o eleitor está mais centrado nela. O eleitor sabe o que o prefeito está prometendo, o candidato a prefeito está prometendo fazer, os vereadores estão prometendo fazer, do que o presidente da República. Né? Eu acredito, inclusive, que vai motivar a ter um menor número de eleitores que não comparecem às urnas. Porque o prefeito sendo candidato, o vereador sendo candidato, ele consegue levar o eleitor, motivar o eleitor para ir votar. E aí o número de abstenção para presidente da República, para Senado, etc., vai diminuir, por conta das eleições unificadas. Já a União Brasileira de Vereadores acredita que, além de tudo já defendido pelas bases municipais, a unificação dos pleitos pode fortalecer o debate de um novo pacto federativo, onde os municípios têm a maior responsabilidade perante o contribuinte, ou seja, as pessoas moram nos municípios, mas estão sempre de pires nas mãos. O governo federal fica com bem mais da metade de toda a arrecadação. Não dá para entender que o governo federal, ainda que é uma ficção, ninguém mora na União, mas as pessoas moram no município e ainda ficam com 60% de tudo que está na casa desse país. Mas a eleição, ela economizaria. O momento agora é de contingenciamento das despesas públicas do governo federal, que deixa de repassar para os municípios. Então nós entendemos sim que na medida em que tu vai economizando os recursos públicos, tu vai ter condições de repassar melhor para os municípios sim. Mas é uma luta grande também e é uma luta nossa, o Pacto Federativo. O debate sobre a unificação das eleições começa a ganhar um certo corpo. Mas, por outro lado, o desafio é garantir espaço, agenda na Câmara, no Congresso, para que essa PEC siga adiante. O relator da PEC na Comissão de Constituição e Justiça garante que há, sim, condição e espaço para que a PEC caminhe, inclusive no momento em que só se fala em reforma da Previdência. E há uma certa urgência, porque o debate também é muito mais político e de um forte interesse para que haja aí um alargamento, ou seja, que quem está ainda no poder possa ganhar mais 2 anos de mandato. O deputado mato-grossense, o MDBista Valtenir Pereira, é o relator da PEC da unificação na Comissão de Constituição e Justiça na Câmara Federal. Ele aponta que em 3 eleições, por exemplo, seriam economizados 10 bilhões de reais. Isso porque há um debate para estender o próximo mandato de prefeitos e vereadores ou fazer um outro tampão, ou ainda unificar uma outra PEC sobre a mudança do tempo de mandato sem o fator reeleição. Esta PEC 56, que vem para prorrogar o mandato, ela foi apensada, a PEC 376, que tem outras também apensadas. Aí lá tem proposta sobre o processo eleitoral de fim de reeleição, mandato de 5 anos, né, fim de suplentes de senadores. Então tem uma série de propostas. Tudo isso vai ser dirimido na comissão especial.